Olá, seja bem-vindo a essa videoaula onde eu mostro esse olho da direita sendo feito desde o começo, passo a passo, e eu vou usar lápis, carvão e grafite. Então fica com a gente aí que eu vou mostrando os materiais e falando também como foi feito o processo. E já peço de antemão que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, que em breve vai ter mais vídeos também, beleza? Bom, aqui começando já direto com o carvão, porque o carvão ele não pega por cima do grafite, então onde é preto absoluto eu começo direto com o carvão. Então repare que eu deixei a ponta do lápis um pouco afiada com o estilete, fiz a pupila ali e o contorno da íris. Aqui eu faço algumas ranhuras com o próprio carvão e nessa parte de cima alguns fios dos cílios com lápis mais claro, porque quando eu passo o contorno com o carvão ele não pega e fica aqueles fiozinhos claros ali. E nessas partes do canto do olho onde é bem preto eu faço com o carvão mesmo, mas já deixando as bordas um pouco esfumaçadas, direto com o carvão mesmo, para não ficar aquela borda seca. Começo puxando ali com carvão, do outro lado também. Então, basicamente o início todo aqui é feito com lápis carvão, porque essa parte da fotografia tem bastante sombra, bastante partes assim bem pretas. Ali eu reservei o brilho e já faço um leve sombreado na parte de cima da íris ali. Então, as ranhuras, como eu já tinha dito, faço essas ranhuras com o carvão mesmo, puxando do contorno para dentro, tanto de fora quanto na pupila ali, para dar mais naturalidade, para fazer uma espécie de textura. E agora com outro lápis, esse é o Gioconda negro, mas eu gosto de usar o Nero da Cretacolor. Ele é um lápis bem preto também, só que ele é um pouco encerado. Eu gosto de usar ele por cima para fazer detalhes também, que ele é mais preciso que o carvão. E agora com o pincel dou uma esfumaçada e repara que já vai escurecendo, vai fazendo penetrar melhor o carvão nos poros do papel, vai ficando com um aspecto mais esfumaçado, menos poroso. Esse papel que eu estou usando é o Lana Bristol e eu gosto de usar ele com o carvão porque ele é bem liso. E aqui com a caneta, com a borracha limpa-tipos, eu consigo tirar o excesso de carvão e com o lápis ir trabalhando melhor essa textura de dentro. Reservando também o brilho na parte branca do olho ali com o lápis. Estou usando o lápis H ali. E agora o Nero novamente. Então a transição do carvão para o grafite, eu gosto de fazer o comecinho do degradê com o carvão, depois com esse Nero e continuo depois com o grafite, porque assim consegue uma transição bem suave. Agora com esse fuminho. E esse lápis é o Onyx da Derwent, né? É o Dark, ele é bem escuro, é um lápis grafite mesmo, só que ele é bem escuro e duro, então eu gosto de usar ele também nas transições. E aqui é um trabalho de paciência, e preenchendo aos poucos com lápis claro, esse daqui é o 2H, e eu vou preenchendo as manchinhas e tentando deixar o mais suave possível. Embaixo ali reforçando o contorno com a lapiseira, e agora com o lápis Nero novamente, porque ele é bem preto. Então eu vou sempre misturando o Nero, carvão em algumas partes, lapiseira, um lápis Onyx da Derwent, lápis mais claros como esse daí é o HB. E então vai misturando dependendo da necessidade. Eu nunca gosto de usar um lápis muito escuro, onde seja um tom médio ou mais claro. Eu prefiro sempre optar pelo mais claro. Só quando é realmente preto que eu gosto de usar o carvão para dar um contraste bem intenso. Lembrando que o carvão não pega por cima do grafite, então por isso eu começo com ele. Ali
Eu marquei alguns fios com boleador para quando eu passar o carvão, os fios ficam aparentes, eles ficam claros. Então repara que conforme eu vou passando, o carvão ele é bem poroso, mas dá para perceber os fios já aparecendo. Eu uso ele um pouco deitado para não penetrar muito lá nos sulcos feitos com boleador. E agora com um pincel, esse é um pincel artístico mesmo, bem macio. Esse eu não cortei as cerdas dele. E eu consigo espalhar legal ali. E agora com o lápis Nero da Cretacolor, eu consigo fazer a transição e deixar bem suave. Agora com o mesmo lápis, repara que eu fiz ali um contorno em volta dos fios para dar um pouco mais de intensidade. E agora eu corto a caneta borracha, aquela Mono Zero da Tombow, para deixar a ponta dela chanfrada. Consigo realçar o fio ali que eu quero. Aqui eu continuo marcando outros fios, porque essa parte da sobrancelha tem bastante fios claros, contrastando com tons bem escuros ali. Também com carvão. Observa como os fios já vão ficando bem aparentes. E aí, quanto mais eu passo, mais vezes nesse vai e vem, ele vai realçando os fios. E aqui com a canetinha Nankin da Staedtler, essa é 0.05, bem fininha, eu consigo fazer esses fios na continuação ali, porque ele vai ter uma transição de fios iluminados, brancos, e de fios escuros que não estão iluminados. E eu continuo em volta no sombreamento da pele, como tem uma certa textura, eu já vou preenchendo com o carvão mesmo, dando umas batidinhas. E aqui, meio que contornando os fios também. E aqui é o mesmo esquema que eu tinha mostrado antes, ao invés de usar o boleador, eu estou usando um lápis 5H. Um lápis 5H para marcar os fios ali também. E agora eu separo alguns brilhinhos que tem ali de gotas, efeito assim de brilhos na pele. Entre os fios feitos com boleador, mais uma reforçada. E embaixo aqui eu consigo fazer alguns fios também escuros com esse lápis Nero da Cretacolor, que é um lápis bem escuro e tem mais precisão do que o carvão. O carvão é interessante porque com poucas passadas ali, camadas leves, igual essa parte de baixo que eu estou fazendo, pouca coisa que eu passo o lápis, depois que eu passar o pincel, ele fica bem preto e ele espalha bastante também, deixando bem suave assim o sombreamento. Então repara que agora eu estou com o pincel um pouco mais largo para dar uma abrangência maior e já vai ficando bem preto mesmo. Agora com o pincelzinho de silicone, eu consigo ir trabalhando entre os fios para não ter perigo do carvão invadir os sulcos ali feitos com o boleador. E dou mais uma trabalhada com a lapiseira em volta dos fios, dando um pouco mais de definição. Agora um pouco mais de perto, a gente vai começar a trabalhar também essa textura da pele em cima. Mesma coisa, eu começo marcando aqueles brilhinhos do efeito de gotas ali na pele. Então os brilhos mais intensos eu separo eles ali, eu marco um leve contorno com um lápis bem leve, um lápis 5H, para me orientar mesmo quando eu estiver fazendo a textura de pele, eu não invadir ou deixar reservado aquele brilho ali, porque eu gosto de deixar o branco com o branco do papel mesmo, e não usar tinta ou alguma coisa por cima, porque não dá o mesmo efeito, não fica tão natural.
Esse é o pincelzinho de silicone que eu já disse antes. Ele tem a ponta bem fina. Eu consigo trabalhar entre os fios e até para fazer um efeito de textura também. Para fazer, eu gostei de usar esse pincelzinho com o carvão porque ele é mais preciso do que o pincel normal. Para que dando umas batidinhas também no carvão e na parte clara, consigo puxar um pouquinho da textura também. E aqui com o lápis Nero novamente, dando uma leve contornada. E agora com o lápis grafite mesmo, eu vou trabalhando essa textura de pele. Repara que eu estou usando um lápis mais claro. Esse daqui é o lápis 5H. E eu vou separando mesmo esses brilhos, deixando eles aparentes. Eu tento não passar o lápis por cima de onde eu quero que fique branco. Então vou trabalhando uns carocinhos ali. E aqui eu acelerei um pouco mais para mostrar como que vai se formando a textura. Com o pincelzinho de silicone novamente, consigo dar uma esfumaçada sem estragar o efeito de textura que eu fiz. E agora eu reforço alguns pontinhos de luz que acabou pegando um pouquinho de grafite. Essa canetinha borracha, eu limpo ela antes no papel e aplico lá e limpo toda hora para ela apagar melhor. Dando mais uns reajustes nos fios ali, dando um pouco mais de precisão, sempre com a lapiseira 05 com o grafite 4B. Agora já com o lápis Nero novamente, consigo marcar alguns pontos bem escuros por cima de onde eu fiz com o lápis antes. Como o Nero ele é um pouco mais encerado, esse lápis pega por cima do grafite. Mas se eu usar o carvão, ele já não pega direito. Então, por isso que eu estou usando ele. Além do mais, ele oferece mais precisão, mais controle para pequenos detalhes. Sempre essa combinação, o Nero, agora o Onyx, porque ele também é bem preto, bem preciso. E nas partes claras eu sempre começo com lápis mais claro, como o lápis grafite mesmo, como 4H ou 5H ou 2H, dependendo da tonalidade que eu preciso.
Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima videoaula. Até mais, abraço!